Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Líder Cast de julho e esse mês recebendo Marcos Saad. Tudo bem, Saad? Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Obrigado por atender o nosso convite e contar um pouquinho da sua história, né? Pra gente conhecer mais do Marcos Saad. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, muito feliz. Quem que é o Marcos Saad? Conta pra gente o que faz o Marcos Saad, esse jovem, quantos anos? Conta um pouquinho pra gente. Marcos Saad, tenho 46 anos, sou casado, tenho 2 filhos, gosto bastante de atividade física, praticamos crossfit juntos, também amo tênis, esportes em geral. Atualmente sou diretor de marketing de uma empresa de arquitetura e engenharia que se chama It's Informove. Vou cobrar depois o merchan, hein? Não estava combinado, não estava no script. Então vamos recomeçar. Então. Não precisa, fica à vontade. Venho de uma carreira corporativa de 25 anos, bem pautada na indústria automobilística. E agora cuidando da área de marketing, trabalhando para desenvolver um pouco a marca e toda essa questão das atividades que envolvem o marketing dentro da empresa. Você é formado em marketing, Saad? Sou formado em administração com ênfase em marketing. Também tenho um MBA em marketing. Sempre trabalhou com marketing? Não. Não? Comecei minha carreira em finanças. Quando me formei, durante os 5 primeiros anos da minha carreira, foi o que me ajudou muito a desenvolver esse senso de controle dos recursos, saber usar bem o dinheiro, saber investir direito, sendo marketing. Passei uma parte muito grande na área de vendas e depois terminei em marketing quando me especializei e desde então nunca mais saí dessa área de marketing. Legal. Saad, você há muito tempo você assumiu uma posição de liderança, passou a exercer uma posição de liderança? Quanto tempo mais ou menos foi a tua primeira posição de liderança? Minha primeira posição de liderança foi como supervisor aos 24 anos. Eu cuidava do planejamento e controle de inventário na Ford na época. E enquanto supervisor eu já tinha uma equipe para liderar. E desde então fui desenvolvendo, me aprimorando, procurando conhecimento e tendo desafios cada vez maiores, subindo na carreira executiva, tendo esse perfil de liderança bem consciente, bem importante para o desenvolvimento das atividades. Você tem alguma definição com relação à liderança? O que é liderança para o Marcos Saad? A sua definição, que não seja uma verdade, mas a tua experiência. Olha, a experiência, Fábio, ela me ensinou muita coisa em relação à liderança. O que me faz, assim, me deixa muito orgulhoso do que eu vivi, do que eu aprendi, do que me trouxe até aqui e da alegria de saber do que eu posso realizar ainda e produzir com o que eu aprendi a respeito da liderança. A liderança é uma das, digamos, disciplinas, né, se a gente pode dizer assim, mais difíceis dentro de uma profissão, dentro de uma carreira, dentro de um trabalho. A liderança, ela requer muita responsabilidade, ela requer muito preparo, ela requer muita consciência, muita atenção. E, em resumo, a liderança é simplesmente contribuir para um grupo de pessoas que estão sob sua responsabilidade, você sendo parte disso, atingirem determinados objetivos, chegarem até determinado ponto, até determinado patamar, situação, determinada conquista que se almeja. Então, a liderança é o que pauta toda essa transição, de onde você está para onde você quer chegar, com a qualidade que você espera, com os resultados que você espera, chegar inteiro, chegar feliz, chegar com qualidade. O caminho tem que ser interessante, a jornada tem que ser interessante. A jornada tem que ser interessante e o saldo no final tem que ser positivo. Não adianta chegar e estar todo mundo esgotado e o resultado ser negativo. Você chegou onde você queria, mas você teve uma perda muito maior do que o ganho. A liderança é exatamente isso, é chegar, é ir do A para o B com qualidade, com ganho, com felicidade para você e para quem você lidera. Legal você trazer essa questão sempre envolvendo os outros também, ajudar as pessoas para que elas sejam bem-sucedidas também. Eu falo muito isso em programa de liderança, né? As pessoas vão te seguir se elas souberem que podem chegar num lugar, se elas almejarem algo e você passar a ser um mediador, um facilitador desse processo.
E você é uma pessoa que me chama a atenção, eu te conheço já há algum tempo, Sadi. Eu sempre te achei extremamente crítico com relação à sua liderança. Você sempre foi um líder muito autocrítico. Sim. Em várias Ainda conversas sou. que nós tivemos, você sempre foi muito autocrítico com relação a estar sendo um bom líder. E você sempre teve isso como uma busca incansável, né? E com muita criticidade. Isso é muito bacana. Sim, e ainda sou bastante crítico. Acredito que até demais. Hoje eu tenho um time e o próprio time hoje diz, poxa, você está se cobrando demais, está exigindo demais. Eu exijo mais de mim do que deles mesmos. E eu acho que um fator que ajuda bastante, e nessa minha autocrítica, esse fator contribuiu bastante. Não deixei de ser autocrítico, não diminuí a minha cobrança, talvez até mais do que devesse, em termos de autocrítica e cobrança sobre mim mesmo. Mas um fator que ajuda muito é a humildade de poder escutar, de saber ouvir o que o seu liderado tem a dizer, o que está indo bem, o que está indo mal na ótica do liderado. Você se surpreende quando você se depara com situações que você jamais imaginava que ele pudesse pensar dessa maneira. Puxa, eu não tinha essa percepção. E é uma percepção. Você pode não estar certo, ele pode não estar certo, mas são percepções. Quando você respeita, quando você ouve, processa, existem possibilidades. E dessas possibilidades a relação evolui, você encontra caminhos, alternativas em conjunto com os liderados, e isso permite o progresso, um ganho, um patamar superior em termos de qualidade da sua liderança. Então, a humildade de saber ouvir e saber respeitar quem você está liderando faz toda a diferença. Legal. Sadi, eu te convidei porque você tem uma história que me chama muita atenção, né? Eu falo que talvez eu te dou um estrelato maior do que você consegue enxergar, e você brinca muito comigo com relação a isso. Mas a tua história é uma história interessante, é uma história que eu gostaria muito de compartilhar, por isso você está aqui com a nossa comunidade de líderes do programa Líder em Cast. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua carreira, né? O que aconteceu com a sua carreira em resumo para quem está nos assistindo. Você atuou como executivo muito tempo, em um determinado momento você paralelamente passou a empreender, e aí você vai contar talvez um pouco mais em detalhe se era um hobby, se era um plano B ou alguma coisa nesse sentido, se era planejado ou não, se essas coisas aconteceram. No meio do caminho, você teve uma circunstância que tirou você de uma posição executiva, né? Tirou você do mercado executivo, e aí você se deparou com a real oportunidade talvez de mergulhar de cabeça no empreendedorismo, o fez por uma circunstância, mas parece que não estava feliz. E aí continuou nessa busca para, né, se reposicionar no corporativo, e as coisas aconteceram até você chegar aí onde você está hoje. Então eu queria que você compartilhasse conosco como é que foi isso, aí eu vou te fazer algumas perguntas aqui para você compartilhar. Por que eu entendo como importante? A gente tem dentro do nosso público e de maneira geral, executivos que estão num processo buscando, né, empreender, tem isso como um plano, e eu acho legal a gente ver talvez vantagens, desvantagens, dificuldades. Então eu queria que você compartilhasse essa história, a sua verdade conosco, para ajudar a nossa comunidade aí. Combinado, vamos lá. Eu estou caminhando para os 30 anos de carreira. Eu tive na infância um exemplo dentro de casa, meu padrinho, praticamente um pai para mim. Ele sempre foi um alto executivo da indústria automobilística. Naquela época era um glamour, a indústria automobilística era o emprego dos sonhos. E ele, enquanto executivo, na vestimenta do executivo, na pastinha do executivo, no cartão de visitas, no bloquinho de notas, todos com o nome dele. E eu sempre, desde criança, tinha esse exemplo e tinha um sonho, então, de ser executivo. Essa imagem te deixava... Me inspirava. É isso que eu quero ser. É exatamente essa inspiração, esse exemplo que eu tinha dentro Seu da família. padrinho? Meu padrinho. Tá. E então, com esse exemplo, eu sonhei, desde criança, me tornar um executivo. A escolha da minha faculdade, administração de empresa com ênfase em finanças, ela foi... Muita gente escolhe administração porque diz porque não tenho ainda certeza disso, certeza daquilo. Eu tinha total certeza quando eu escolhi e eu queria seguir a carreira de executivo. Minha dúvida era entre administração e economia. Como economia tinha essa disciplina dentro da administração,
eu optei pela administração e ênfase em finanças para gerir negócios, para administrar negócios. Marketing veio depois? Você veio fez bem depois. Tá. Eu vou chegar no marketing. Tá bom. E o meu exemplo, então, o meu sonho, eu fui desenhando isso e eu conquistei isso. Eu, com muita alegria, muito orgulho, eu conquistei, realizei esse sonho e tive uma linda carreira executiva dentro da área que eu escolhi, trabalhando com gestão, trabalhando com administração, uma passagem pela área de vendas, muito importante, me desenvolvi muito na área de vendas e quando entrei na área de vendas, administrei uma pequena unidade de negócios. Naquela época eu estava na Ford e administrei a operação de governo e frotista. E essa operação era como se fosse independente. Então você tinha dentro dela marketing, você tinha dentro dela produto, você tinha dentro dela até o serviço ao cliente. E naquele momento então eu resolvi estudar o marketing para poder ter mais ferramentas. E aí eu me encantei com o marketing. Aí eu desviei toda a minha carreira para a área de marketing. Depois eu fiz alguns cursos, combinando com MBA em marketing, onde eu me especializei na disciplina do marketing. Continuando a carreira executiva dentro da área de marketing. Praticamente o mesmo tempo que eu passei em administração e vendas, eu passei em marketing dentro da minha carreira executiva. A circunstância, a grande verdade é que o empreendedorismo, depois de uma longa carreira na indústria automobilística, eu passei a ter outros 2 sonhos, que eu queria realizá-los antes de me aposentar ou antes de parar de trabalhar. Eles eram entrar em outro segmento, conhecer outra indústria, conhecer outro mercado. Que até então era puramente automobilística. Só a indústria automobilística, então eu tinha um sonho de conhecer outro segmento. E o outro sonho que eu tinha também era empreender. Então, enquanto estava ainda na indústria automobilística, crescendo, me desenvolvendo na carreira, eu procurei o empreendedorismo como a gente costuma chamar de plano B. Como um plano B, esse seria um plano B para o futuro, esse seria um plano B quando eu me aposentasse. E também em nenhum momento, Saad, no sentido já começou a empreender com uma data limite, eu vou sair. Você pensava na aposentadoria, eu vou começar a empreender paralelamente para quando me aposentar, esse negócio, ou seja, está mais maduro. Também, porque juntamente a isso, eu pensei no empreendedorismo também como uma renda extra. Okay. E foi o que aconteceu. Eu empreendi para ter uma renda extra, eu empreendi para conhecer o que seria isso. Eu sempre defendi, eu sempre expliquei para as pessoas que é muito mais difícil empreender do que ser empregado. Você é empregado, alguém vai trocar a lâmpada queimada, alguém vai resolver o problema do seu plano de saúde, alguém vai resolver algum problema administrativo para você. Você empreendendo, você tem que resolver tudo, você tem que cuidar de tudo, de ponta a ponta. Desde o negócio que você tem, até as finanças do seu negócio, até a contabilidade que a gente estava falando antes de começarmos a gravar, discutindo um pouquinho. A contabilidade também é importante, o empreendedor tem que olhar tudo. E ele tem que olhar tudo enquanto dono, com olhar de dono. Dentro das empresas, dentro do mundo corporativo, existe aquele que olha a contabilidade. Mas nem todos que ainda assim são empregados e olham a contabilidade, olham tão profundamente, com tanta atenção, quanto o olhar do dono. E isso eu descobri recentemente, na minha nova e atual posição, que eu vou contar para você um pouquinho dela, mas vou chegar nela no decorrer dessa história. Só para a gente não perder, você falou que eram 2 sonhos enquanto executivo, empreender e o outro era? Sair da indústria automobilística, conhecer outro segmento. Tá, ok, perfeito. Conhecer outro segmento. E aí você foi empreender? Paralelamente. E aí eu empreendi paralelamente e estava indo muito bem. Que ramo, Saad? Eu montei uma empresa de churrasco que começou com uma escola de churrasco, porque eu amo fazer churrasco, é um hobby que eu tenho. Faço muito bem, sempre tive muitos elogios. Fiz o curso. Fez o curso, é verdade. É verdade. E fizemos alguns trabalhos juntos também. Sim. E desse curso de churrasco derivou para um buffet de churrasco e derivou para um produto que é um team building, que a gente fez juntos também, team building para empresas, para integração de equipes, para essa atividade em grupo, para fechamento de atividade ou para abertura de atividade. Por eu ter sido muitos anos executivo, eu sei o que um team building precisava oferecer para promover essa integração, e daí derivou esse produto. E já estou no 5º ano da Churra School. Durante os 3 primeiros anos, bastante novidade, bastante coisa boa, e eu tinha que
balançar os pratos para administrar a carreira executiva, que não era fácil, com o negócio de churrasco. E para potencializar o meu negócio de churrasco, e para eu também botar um pé maior ainda no empreendedorismo, eu entrei de sócio numa hamburgueria. Então, a sociedade na hamburgueria ajudava o meu negócio de churrasco, mas também me ensinava muito sobre o empreendedorismo. Okay. Ter uma empresa, ter um comércio. E era um comércio, é um comércio até hoje. Então eu tinha 3 pratos para balançar naquela época, a carreira executiva, o meu negócio de churrasco e a hamburgueria. Não foi nada fácil. Eu trabalhava de domingo a domingo, literalmente, sem exceção. E aí, um outro prato às vezes começa a balançar um pouquinho, e foi nesse momento que eu acabei saindo da indústria automobilística, e aí, como você mesmo colocou, forçado então a focar mais, vamos extrair mais dos 2 pratos que restaram. Foi a surpresa para você essa interrupção momentânea na sua carreira executiva, Saad? Não foi uma surpresa porque eu já estava questionando bastante o momento, os outros 2 pratos estavam demandando demais de mim e já não estava tão alinhado em termos de valores, tanto eu com a empresa, tanto a empresa comigo, e esse desalinhamento acabou forçando a situação de eu assumir mais fortemente os outros 2 negócios. E foi então que eu dediquei por pouco mais de um ano, tanto no meu negócio de churrasco quanto na minha hamburgueria. Foi um período muito bom, consegui com mais foco, obviamente, desenvolver mais. Fizemos muitas coisas bacanas, tinha uma possibilidade de escala já visível, o que poderia me permitir viver desses 2 negócios somente, mas veio a saudade. E é isso que me chama a atenção na tua história. A gente conversou um dia sobre isso, veio a saudade de uma reunião importante, com aquela adrenalina, com aquele frio da barriga, veio a saudade de relacionamentos com lideranças, com pares, com colegas, com superiores, com gente de outro segmento, mas com o mesmo nível executivo. O dia a dia, dependendo do seu negócio, o meu negócio é um negócio de alimentação. O dia a dia era um pouco diferente. As pessoas com quem eu me relacionava, os clientes, os colaboradores, a relação era um pouco diferente. A minha contribuição para aquele negócio era bem menor do que a minha contribuição enquanto executivo. E a adrenalina da vida corporativa, de uma decisão, do investimento, de uma negociação com o cliente, eu comecei a sentir falta disso. Foram mais de 20 anos de carreira executiva, mas eu estava bastante seletivo. Eu estava seletivo enquanto segmento, eu estava seletivo enquanto posição, eu ainda tinha, digamos, um fôlego, né? Eu tinha ainda uma tranquilidade para poder fazer escolhas e estava curtindo bastante o outro lado, bem mais na parte de diversão do que na parte de obrigação, a minha vida de empreendedor. Na parte da hamburgueria eu tinha sócios, a gente se dividia bastante, tenho ainda sócios. E aí surgiu uma oportunidade diferente. Um grande amigo, de 15 anos, que fomos vizinhos de apartamento, se tornou sócio. Nós crescemos juntos na carreira executiva, ambos diretores comerciais, eu na indústria automobilística, ele nessa empresa que estou atualmente, Itse Informove, que é uma empresa de arquitetura, engenharia e design para o mundo corporativo. E a empresa cresceu bastante e ele precisava de um profissional de marketing, ele pensou em mim. E ele me convidou para assumir a operação inteira do marketing, um 360, começar do zero, um trabalho muito importante, para um salto importante que a empresa está dando, um desafio muito bacana. E, embora fosse o mundo corporativo, era uma coisa muito diferente, uma possibilidade que eu nunca havia pensado antes, que é trabalhar numa empresa familiar, que é trabalhar numa empresa de dono, porque ela se tornou uma empresa muito grande. É a segunda do mercado atualmente, está crescendo muito, mas ainda assim é uma empresa de dono. E isso para mim, embora eu não tivesse incluído nos meus planos de desenvolvimento profissional, tem sido um aprendizado enorme, tem sido uma conquista muito boa. Então eu pisei no corporativo das grandes multinacionais, eu pisei no empreendedorismo, no voo solo, no comércio, e agora eu piso, com muita alegria, com muito orgulho, eu piso
de volta no corporativo, mas de empresa familiar, empresa de dono. E o aprendizado é absurdo. É muito diferente, sabe? Muito Você diferente. que vem de grandes corporações. Muito o que você destaca, talvez, como as maiores diferenças, sabe? Eu destaco, eu vou usar o exemplo da minha área, que eu acho que é bem mais fácil de entender. Qualquer investimento feito por uma empresa de dono, você é dono da sua empresa, você pondera, você avalia, você explora cenários, variáveis, de uma forma muito mais responsável e profunda. Criteriosa. É muito mais criterioso, porque é o imediato impacto do bolso do dono. Então, para o dono de uma empresa decidir fazer um investimento de R$50 mil numa ação de marketing, ele olha ele mesmo, ele participa ele mesmo, enquanto ele, neste caso, é o CEO da empresa. E no meu caso, o CEO da empresa, eu discuto diretamente com ele e com o diretor executivo, agora o que me convidou para a empresa. Eu tenho essa dupla subordinação e nós discutimos profundamente o valor do investimento. Vale ou não vale? Quanto vale? É melhor investir aqui ou é melhor investir ali? É no A ou no B? Você vai me dizer, puxa, mas todas as empresas fazem isso ou deveriam fazer? Sim, fazem. Onde passei, sempre fizemos isso. Talvez em proporções muito maiores. Em proporções, em responsabilidade. A sensação de responsabilidade do dono, tirando um dinheiro do bolso dele para fazer um investimento, ele precisa medir aquele retorno. Muitas vezes, o marketing tem mudado muito isso. O marketing digital hoje, que é um dos pilares que eu sou responsável, ele tem o relatório, ele tem o resultado, você mede. É bem fácil, e muito mais fácil medir a performance no marketing digital. Mas ainda assim, o dono da empresa, ao olhar, ele olha com os olhos, vale a pena manter esse dinheiro? Não vale a pena? Vamos tirar daqui, vamos pôr ali, vamos cortar já. Às vezes você faz um plano numa empresa, você estabelece 6 meses de investimento em um determinado canal. E você está investindo 6 meses naquele determinado canal. Ao término dos 6 meses, você vai avaliar o resultado, porque você já decidiu, você já aprovou. A diretoria, o conselho, a liderança, o fórum, qualquer que seja o comitê que aprove aquilo, já aprovou e aquilo está sendo implementado. Depois de 6 meses ou de determinado período de avaliação, você vai medir os resultados e decidir investir ou parar ou substituir. Na empresa de dono, ele não quer esperar os 6 meses, ele quer olhar naquele primeiro mês, ele quer olhar naquele momento, como estamos indo, o meu dinheiro, como ele está sendo investido. Talvez, se você olhar na escala proporcional, o dono da grande multinacional, os acionistas em algum lugar do mundo ou do Brasil, talvez estejam com esse mesmo pensamento, mas a escala é tão maior que eles têm que olhar coisas tão macro que às vezes os pequenos detalhes escapam. Então eu estou nessa empresa familiar de dono que está crescendo muito, mas ainda assim o olhar do dono, a responsabilidade. Então você, quando vai propor um investimento, você também redobra a sua atenção. Eu, enquanto marketing, recebo uma recomendação da minha agência e apresento para o meu superior. No entanto, na empresa de dono, eu recebo a recomendação da minha agência, redobro a minha avaliação, redobro a minha preocupação, penso com o olhar dele, ele vai se sentir confortável, não vai se sentir confortável, tem aderência, não tem aderência, tem outra prioridade, não tem outra prioridade, como está o faturamento da empresa? Como está o momento da empresa? É hora de investir? É hora de parar? É hora de esperar? Tudo isso é ponderado de uma forma muito diferente. Numa grande corporação multinacional, você tem as suas chaminés, você tem a sua verba aprovada, para aquele planejamento aprovado, você vai lá e executa. Num determinado momento, aquilo vai ser revisto. Na empresa de dono, pode ser que a qualquer momento você tenha que rever. E isso é ótimo, porque às vezes você reverter de uma ação A para uma ação B, determina o retorno maior para aquele investimento, determina um sucesso. Às vezes, eu vou dar um outro exemplo bem mais fácil. O mercado de varejo está muito aquecido, nós construímos escritórios, reformamos prédios, retrofitamos prédios, construímos para o mundo corporativo, também construímos, erguemos edifícios. E o mercado do varejo está num momento aquecido. Então, eventualmente, é melhor a gente ativar os canais que falem com o varejo, uma feira, uma associação. Talvez seja mais fácil uma publicação do segmento de varejo, então é melhor desviar de determinado produto que você está investindo em marketing para aquele produto focado no varejo para você obter o retorno de um segmento que está quente. Então,
numa empresa de dono ou familiar, é muito mais sensível e muito mais 360 graus o processo de tomada de decisão. E isso, para mim, foi uma grande surpresa. Não que na multinacional você não trabalhe com responsabilidade, com critério, com avaliação do seu investimento, mas o timing é outro, o fórum é outro e as dimensões são outras. E aí, Saad, você continua empreendendo? Sim, continuo. Foi uma aventura que eu gostei de realizar. Quero fazer novos empreendimentos, mas eu tenho muita clareza, é muito claro para mim que essa carreira executiva eu tenho também muito prazer, muita alegria, então quero trabalhar com as duas coisas em paralelo. Então você está, do ponto de vista da carreira executiva, tua ideia hoje, o teu plano é permanecer no mundo executivo, no mundo corporativo, paralelamente continuar empreendendo e aí ser o plano mesmo da aposentadoria, o empreendedorismo. Sim, com certeza. Legal. Saad, me diz uma coisa, o que você sugere? Eu acho que a tua história ela é interessante porque você acabou empreendendo por força maior, vamos dizer assim, era paralelo e virou por força maior, e você passou por todo esse conflito, né? Você tinha a oportunidade ali de fato de estar empreendendo, só que na tua visão e dentro dos seus valores você queria voltar para o corporativo. Como é que foi conviver? Como é que foi essa fase em que você estava só empreendendo e buscando essa recolocação? Você já tinha um limitante ali que você não gostaria de voltar para a indústria automobilística? Como é que foi essa fase? Você pode dar de dica, né, hoje para alguém que eventualmente passe por uma situação semelhante, não sendo uma verdade absoluta, uma fórmula secreta, mas com relação à sua experiência? Bom, eu estava, como eu te falei, Fábio, bastante seletivo sobre os próximos passos. Eu queria fazer uma boa escolha, a melhor escolha, queria cuidar bem da continuidade da minha carreira executiva, mas poderia estar numa situação diferente, eu poderia estar sendo forçado a ativamente buscar uma recolocação, aceitar uma oportunidade que não fosse tão do meu agrado por uma necessidade eventualmente financeira. Eu poderia ter chegado nessa situação e conheço pessoas nessa situação e, entendendo a pergunta, seria um conselho para quem estivesse ou no risco ou já estivesse vivendo essa situação da necessidade. O conselho que eu dou, ou a dica que eu dou é a seguinte, são inúmeras as possibilidades, inúmeras possibilidades. É importante estar sempre com a mente aberta, estar sempre com foco no objetivo, claro, qual é o seu objetivo, qual é o seu próximo passo, não aceitar as primeiras opções, as primeiras oportunidades, se não tiver 100% do seu agrado, se não tocar o seu coração, porque realmente são muitas as possibilidades, às vezes que não estão nem no seu radar. E enquanto isso, não há tempo a perder. Então, desenvolvimento, estudo, novas formações, novas especializações, sem entrar no mérito do networking, isso é uma coisa que todo mundo já sabe, manter o networking ativo, os seus contatos, é sempre bom construir boas relações, mas enquanto você estiver buscando uma recolocação e ainda não apareceu aquilo que te agrade, esteja sempre preparado, prepare-se, se desenvolva, aprenda mais coisas, conheça uma nova disciplina, isso só vai te fortalecer. E a paciência é fundamental, porque são muitas possibilidades e portas que se abrem às vezes sem a gente perceber. Em algum momento durante esse período de transição, até de fato acontecer a sua recolocação para a posição atual, Saad, você chegou a desacreditar ou achar que poderia não acontecer, que você não se recolocaria, talvez pelo fator idade, talvez pela circunstância, o momento da economia? De verdade, em algum momento você achou que isso seria um impeditivo para a sua recolocação? Não, muito pelo contrário. Eu tinha uma sensação muito boa, aí é uma coisa, talvez de tanto que a gente desenvolveu espiritualidade, desenvolveu autoconhecimento, eu sempre tive, primeiro, né, acho que é muito justo responder antes disso, o apoio sempre da família,
a família, os amigos, pessoas sempre ao seu lado. Eu sempre acreditei, sempre tive muita sorte, sempre acreditei na minha sorte. E esses dias eu escutei uma frase de um amigo que foi muito marcante para mim. Ele falou: é impressionante que quando eu trabalho muito, como eu tenho sorte. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Então eu sempre acreditei na recompensa de tudo aquilo que eu desenvolvi, que eu conquistei, que eu me preparei. Enquanto estava curtindo a minha fase empreendedora, sentindo falta do mercado corporativo, eu em nenhum momento achei que a minha vez passou, que a fila andou. Ao contrário, eu pensava que quando eu voltasse, eu queria mudar isso aqui, mudar aquilo ali, eu ia fazer diferente aqui, diferente ali. Que saudade de poder sentar numa sala de reunião e mostrar o meu ponto de vista, que eu me preparei muito bem para aquilo. Então, eu enxergava com muita ansiedade, com muita expectativa, a possibilidade do retorno triunfal, por exemplo. Então, eu sempre acreditei que o que era meu estava guardado, queria aparecer, alguma coisa que me agradasse, alguma coisa diferente. Nunca perdi a esperança, nunca desanimei, e eu acho que isso é importante. Recentemente conversei com um amigo que está numa fase bastante difícil, e eu aprendi a ter essa iniciativa de ligar para as pessoas, de perguntar se está tudo bem, sabendo que ela está numa situação difícil, e às vezes essa conversa já é o suficiente para levantar a pessoa de novo. Ele estava super bem, super tranquilo, preocupado porque precisava do emprego, mas otimista, confiante, e é isso que é importante. Pensamento positivo, são inúmeras as possibilidades. Legal. Sadi, queria te agradecer, foi um prazer receber você aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela sua história maravilhosa. Eu sempre falo isso para você, né? Você é um exemplo para mim e com certeza vai ser um exemplo para muita gente que acompanha aqui o Líder em Cast. Estou esperando o próximo churrasco conduzido por você, apesar de já ter aprendido muito com você, mas não fica a mesma coisa, eu sigo insistindo, não fica a mesma coisa, aprendi, mas não é a mesma coisa. E eu te desejo o maior sucesso, eu fico feliz de vê-lo feliz, saber que você está onde você quis estar, ou seja, eu acompanhei muito toda essa sua transição, desde quando você saiu do corporativo, teu período empreendendo, e quando aconteceu, né, o seu retorno para o mundo corporativo, e eu fico feliz de te vê-lo feliz, isso que importa, isso que é bacana. Então eu desejo para você todo o sucesso do mundo na ITS, principalmente agora, esse momento que você está lá, um momento que muita coisa acontecendo, muita novidade, e que você tenha muito mais do que você de fato merece. Obrigado, Fábio. Tá bom? Parabéns e conte sempre comigo. Legal. Pessoal, obrigado. Fique com a gente. Agosto tem mais. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.